Capítulo 10. Vai ser chique. Eu já assinei para a temporada Francesa. O repertório deste ano é delicioso e o Brulé veste-se como um príncipe, é de apaixonar. Compreendo o desespero da Esther, que chegou a fazer-lhe uma declaração, tal qual como a mulher do Saraiva ao zarzuelista mexicano da Iris. A este até presenteou com uma pulseira de esmeraldas e brilhantes. E uma carteira com monograma. Pois para mim, artistas só os franceses. Como finura então são inigualáveis. É uma verdadeira escola de elegância. Para isso, minha amiga, nós não precisamos de figurinos. Está claro que não. A Rejane propalou que nunca viu em sua vida senhoras tão chiques como as que iam aqui assistir às suas recitas. E nisso não mentiu. Não. Não. Em noites de primeira, o nosso teatro é uma maravilha. Eu sempre digo, que me falte tudo, menos o automóvel e a assinatura para as temporadas do francês e do lírico. Mesmo que não fosse pelos atores, só para ver a sala, não se devia perder o espetáculo. Meu marido, que tem viajado muito, diz que em parte nenhuma há tantas joias lindas como aqui. Nem na Argentina. Nem em Paris. Nem em Londres. Eu adoro as safiras. Não há como as pérolas. Pois eu dou sempre preferência aos brilhantes. O elenco do lírico é estupendo. Nem nós toleraríamos banalidades. Já gozamos a fama de ser a plateia mais exigente da América, em questão de música. A primeira vez que os cantores entram em cena aqui, tremem de medo. Alguns mesmo parecem conservar esse pavor até a última vez. Já tenho assinatura. Eu também. E você, Isabel? Não, Isabel ainda não tinha. Oh! Que horror! Ao espanto das outras, ela explicou que já pedirá isso ao Antônio. Tinha hesitado por causa do luto. Mas o marido ardia no desejo de ouvir boas óperas e bom dramático. Nem ele nem ela toleravam o nacional. Certamente. Nem nenhuma de nós. Quantos vestidos, hein? Eu 6. Eu, 7. Eu, 10. E você, quantos mandará fazer, Isabel? Ainda não pensei nisso. Mas é preciso pensar. Olhe, a Madame Lucienne dos estrangeiros, trouxe coisas lindíssimas de Paris. Só a Ritinha lhe ficou com 11 vestidos. Dizem que o marido não paga as contas e talvez por isso ela abuse, apesar de que as francesas não fiam. De mais a mais, Isabel, você precisa aproveitar enquanto não vem algum bebê. Parece-me que não hei de ter filhos. Já estou casada há quase 2 anos. Isso não quer dizer nada, mas um filho sempre atrapalha. É melhor esperar para o verão. Eu sempre tive os meus no verão. Antônio surpreendeu a mulher e as amigas, assim palestrando num recanto do salão, onde uma luz coada por um abajur cor de ouro, punha um círculo loiro sobre a maciez dos estofos e dos tapetes claros. O dia estava chuvoso e levemente frio. Tinham corrido as largas cortinas de seda sobre as janelas fechadas. Na extremidade do aposento em um vão da boa window a luz de uma outra lâmpada varava o cristal leitoso de um vaso galeta entre galharias rendilhadas de avenca fina. Em cima do piano um ramo de cravos vermelhos de haste longa abria-se como um leque, cujas varetas fossem encimadas por uma grossa gota de sangue. Sangue pesado, sangue de sofrimento. Como os antigos escravos, ele disse da porta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E entrou depois a beijar a mão das senhoras. Sim. Concordava com todas, assinaria para o lírico e para a temporada francesa. Já tinha mesmo incumbido disso um amigo. E, Vossa Excelência. Via o piano fechado. Então a grande pianista Otávia Rintz nem ao menos descalçar as luvas. Otávia sorriu e respondeu, com intenção, a meia voz. Chamar-me grande pianista quem ainda deve ter no ouvido a execução da Vera Landim? Essa sim, mereceria esse título. Ele fingiu não perceber a malícia, mas a evocação fez-lhe mal supunha bem morta no seu passado essa mulher, e eis que ao ouvir-lhe o nome ela surgia de repente diante de si, em um nimbo de saudade. Isabel deu-lhe chá, que ele tomou calado,
olhando abstractamente para o fundo da chávena. Como estes dias de umidade lhe faziam mal aos nervos. Otávia, que observava, perguntou-lhe depois de algum tempo. Sempre, quer que eu toque? Quero. E foi abrir o piano. Ao luar. Fora também ao luar que num jardim rescindente de murtas e de tuberosas, ele dissera pela primeira vez a Vera que a amava. Dos seus olhos verdes semicerrados, irradiava uma luz de um magnetismo mais poderoso que o da lua. As angélicas fremiam no seu perfume de virgens cálidas e toda a natureza parecia ansiar com ele pela resposta suplicada, quando as suas mãos nervosas se uniram numa cadeia tão viva e entrelaçada, que nem a própria morte deveria ter força para quebrar algum dia. Ao luar. A sua pele morena tinha um tom místico de magnólia ao desabrochar, e nos fios negros dos seus cabelos erravam reflexos azuis, movediços com asas de pequeninos colibris. Não, era só a memória do coração que despertava nele, era também a de certas sensações físicas, como a dos seus dedos, que parecia conservarem ainda a impressão das mãos dela, macias, trêmulas e frias, e a dos ouvidos, em que a sua voz ficara guardada para sempre. Ao luar, que noite aquela! E para traí-la, que bastou? Uma curta ausência numa granja, uma estação em Petrópolis, um dia de carnaval e a fascinação do dinheiro, que se pulveriza e desaparece. A onda de luz azul transbordava das amplas harmonias da sonata, num desdobramento de constelações e de poesia, em cujo fundo transparecia, latejante e interrogativa, a dolorida alma humana. Subitamente, Otávia interrompeu a música e levantou-se. Antônio arrancou um dos cravos do ramo sobre o piano e ofereceu-lhe sem uma única palavra. Ela contemplou-o por um momento em silêncio, percebeu-lhe a sinceridade da emoção e julgou divisar nas suas pupilas enevoadas o vulto de Vera, que fugia. Precipitaram-se os adeuses. Meu Deus, como é tarde! A gente aqui, sente-se tão bem que se esquece das horas. E os maridinhos já em casa a esperar. E o meu aborrece-se quando não me encontra ao chegar. Vá ver-me as primeiras e as quartas terças-feiras de cada mês. E eu às segundas. E eu aos sábados, os primeiros e os terceiros. Mais apertos de mão, mais beijinhos, mais uma informação à última hora, de como se desfia a seda para efeitos de certas almofadas, e mais isto, e mais aquilo, até que o último automóvel se afasta de ao pé do portão. Ao ficarem sós, Antônio puxou docemente a mulher para si e deu-lhe um beijo. Vou pedir-te um sacrifício, um pequenino sacrifício, meu bem. Que é? É isto. Olha, eu contava que um rapaz, que me deve aí uns 10 contos, me pagasse ao menos metade da sua dívida, o que já me auxiliaria para as nossas assinaturas no municipal, mas ele procurou-me hoje para me dizer que isso lhe é absolutamente impossível. Teve contratempos, coisas imprevistas. Foi o diabo. Isabel fixava no marido um olhar meio espantado, meio interrogativo. O esquisito é que a todos os outros que me devem, acontecem casos extraordinários. Ninguém pôde pagar-me de modo que, a não ser que o Vasco, o ministro que há dias te foi apresentado pela Silveirinha, me queira dar um dos lugares que ele criou agora, nós não poderemos ter nem assinaturas, nem coisa nenhuma. Isabel empalideceu. O Dionísio pediu-me para entrar com ele numa grande negociata com uma empresa americana. Aceitei. Estamos só à espera de umas instruções de Nova York. Entretanto, não seria mal que eu fosse ocupar o tal lugar no ministério. Convém-me mesmo estar do lado de dentro, o que me facilitará depois qualquer manobra. Isto são minúcias que não vêm ao caso, o principal agora é conseguir que o Vasco me dê o lugar, e para isso preciso de ti. De mim. Pois então? Que melhor advogado poderei ter do que a minha mulherzinha? Os olhos de Isabel alargaram-se. Eu nem sei como se fala a esses senhores. Ainda outro dia conversaste com ele. Bem, e isso foi diferente. Em casa de uma amiga, como se conversa com qualquer outro homem. Pois é sempre a mesma coisa. Numa secretaria? Pois então? O que é preciso é não perder tempo. Irás amanhã. Foi também o Dionísio quem me lembrou este lugar. Serve enquanto espero. Ainda havemos de ser riquíssimos, minha Isa.
E então não teremos assinatura de duas simples poltronas, mas de uma frisa, em que a tua beleza resplandecerá. Sabes que tenho amigos. O próprio Dr. Jordão, o marido da Silveirinha, poderia falar a meu respeito ao Vasco, mas o pedido de uma senhora, e uma senhora como tu, tem sempre muito maior prestígio. É preciso, por isso que lhe fales. E agora vamos ao nosso jantarzinho, e depois, toca para um cinema.